Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Por que devemos conhecer os 10 mandamentos profundamente? O dia do Senhor é o sábado ou o domingo? De que forma Jesus Cristo é o Senhor do sábado? Como podemos explicar por que o dia do Senhor para nós é o domingo? Como devemos guardar o dia do Senhor? Por que ensinamos os mandamentos e não as exceções? Como posso me preparar para melhor guardar o dia do Senhor? Por que é essencial ensinar a doutrina e não comportamento? O que é a doença dominical? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana nós vamos estar estudando o livro de Mateus, capítulo 11 e 12 e Lucas 11. E eu gostaria de, nessa primeira parte, até inclusive por alguns ter feito a pergunta e dado a sugestão de nós podermos falar um pouco sobre o dia do Senhor, como que nós podemos explicar para as pessoas de uma forma simples por que nós guardamos, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias, por que nós guardamos o domingo, atualmente, e não o sábado, dia da semana. Então, eu vou aproveitar que esse capítulo que nós vamos estar estudando essa semana vai falar sobre o dia do Senhor, e aí então eu vou tentar ajudar, auxiliar com uma explicação de forma muito simples, né? Para que nós possamos explicar para as pessoas que nos perguntarem, ok? Então, eu vou me ater no versículo do capítulo número 12 de Mateus. Então, foi quando o Cristo ele curou as pessoas né, no sábado. E aí os judeus começaram a criticar, porque eles eram, assim, eles tinham alguns costumes, né, inclusive na lei judaica, né, e o qual o dia do sábado não podia fazer nada, simplesmente nada, né. Então, o versículo 8 de Mateus 12 diz: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, essa é uma das razões talvez mais simples, né? De dizer, olha, quem determina o dia de descanso é o Senhor. Por isso que diz que Cristo, né, o Filho do Homem, né, do sábado ele é o Senhor. Ele é o proprietário, né? Ele que... E existe uma razão para isso, né? Nós vamos entender até para poder explicar para as pessoas doutrinariamente por que é dessa forma atualmente. Então, em primeiro lugar, a importância de nós conhecermos os mandamentos profundamente, né? E o profeta José Smith declarou o seguinte: a felicidade é o objetivo e o propósito da nossa existência, e também será o fim, caso sigamos o caminho que nos leva até ela. E esse rumo é a virtude, retidão, fidelidade, santidade e obediência a todos os mandamentos de Deus. Mas não podemos guardar todos os mandamentos se não os conhecermos. E nem sabê-los todos ou conhecer mais do que já conhecemos, a menos que cumpramos ou guardemos os que já tivermos recebido. Então, a ação, a prática, vai nos mostrar a importância de guardar também os mandamentos, mas de conhecer cada mandamento profundamente, para podermos não só ter um entendimento pessoal, mas na verdade saber explicar para as pessoas, né? Aquilo que é errado sob certas circunstâncias pode ser geralmente é certo em outras. Então, o quarto mandamento, então, como nós conhecemos, é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, no Velho Testamento e mesmo no Novo, usa-se a palavra, na verdade, sábado, mas nós precisamos entender, e aí eu vou explicar aqui, que é o porquê que às vezes tem essa confusão.
Em Levíticos 20, de 8 a 11, onde fala desse quarto mandamento, o Senhor disse a Moisés: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por muitos anos, o sábado foi guardado como dia para se santificar. No guia de estudo explica isso também. A definição oficial da igreja por revelação. Na verdade, a palavra sábado, dia da semana, para nós, não é a mesma palavra das escrituras do Velho Testamento. Nós estamos falando aqui no idioma português. Mas se nós formos pegar em outros idiomas, a palavra dia da semana e dia de descanso ou dia do Senhor são palavras diferentes. Por uma certa coincidência, no português, tanto a palavra dia do Senhor, o sábado, como dia da semana, é a mesma palavra, por isso que acaba criando uma certa confusão. E aí diz, na verdade foi uma coincidência das duas palavras em português serem as mesmas, ou a escrita ser a mesma. Por exemplo, sábado, nosso dia da semana em português, é a mesma palavra da Bíblia e do quarto mandamento que está registrado em Êxodo 20, versículo 8. Em português, lembra-te do dia de sábado para santificar. As duas palavras são, na verdade, semelhantes, mas com significados diferentes. Então, embora seja a mesma, se escreve da mesma forma, mas o significado, porque aí nós temos que entender a origem da palavra que vem do hebraico e que é diferente. Então, do hebraico, nós vamos ver se pegar o inglês, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Em inglês, a palavra sábado, dia da semana, se escreve Saturday. E dia do Senhor, que está registrado em inglês, em Êxodo está escrito, remember, ou lembra do dia de Sabate, para o santificar. As duas palavras são diferentes na escrita e, claro, também no significado. Então, note que dia da semana, se você lê no inglês a palavra Saturday, você sabe que está se referindo ao dia da semana. E se você lê a palavra Sabate, que aí nós vamos ver isso em Êxodo no inglês, vai estar essa palavra, Sabate, e não Saturday. E aí então nós vamos entender. É que por uma coincidência no português é a mesma palavra, mas o significado nós temos que entender que é diferente. Precisamos compreender que o sábado em português e o sabate em inglês no Velho Testamento vem da palavra hebraica sabate, significando dia de descanso. Talvez para algumas pessoas cria-se uma dúvida se comparado com as revelações modernas sobre esse quarto mandamento. Podemos ver em Doutrina e Convênios, a seção 68, versículo 29, onde ensina que os habitantes de Sião também observarão o dia do Senhor para santificar. Note que parece às vezes contraditório, mas ao estudarmos de forma mais profunda, vamos compreender, e para isso faz-se necessário verificarmos as fontes seguras, que são as próprias Escrituras, de uma forma prudente, no contexto e interpretação correta. Ok? Pois esta é uma das doutrinas que são questionadas. Temos que nos lembrar que na Bíblia ensina que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por isso, então, que o Senhor ele poderia mudar, como mudou. O versículo 28 tem uma tradução do profeta Joseph Smith para melhor compreensão. O Filho do Homem é o Senhor do sábado, porque ele fez o dia do sábado. Portanto, o sábado foi dado ao homem como um dia de repouso, e também para que o homem glorifique a Deus, e não para que o homem não coma, como os judeus tinham, inclusive, essas tradições, né? E é exatamente o que Cristo contrariou eles, né? Quando Cristo disse, misericórdia, se nós vamos ver lá no Mateus 12, vai repetir o que nós já vimos na aula anterior, Mateus 12, 7, ele volta a repetir, misericórdia quero, e não sacrifício. Então, o que ele está nos mostrando aqui, que o que importa não importa qual é o dia da semana que o Senhor vai determinar. O que importa é nós cumprirmos o mandamento, né? E aí nós vamos ver mais adiante que houve essa mudança e quando. E só que na lei judaica também, por causa do dia do sábado, não podia fazer nada, simplesmente nada, nem comer, não é? E aí, conforme algumas leis judaicas, porque o Filho do Homem fez o dia de sábado, portanto o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O sábado entende-se dia do Senhor, ou dia de descanso. Foi observado no sábado, 7º dia da semana, por causa da lei judaica, escrita, e claro também
no seu, né, significado. Ok? As escrituras estão repletas de ensinamentos de que o sábado foi abolido. Então, eu tenho até nas minhas escrituras uma corrente de escritura sobre o assunto dia do sábado. Se vocês pegarem alguns vídeos antigos, né, do ano passado e tudo, um dos vídeos lá eu ensino como fazer uma corrente de escritura. E um dos assuntos nessa corrente é o dia do Senhor, ou o sábado, onde tem essas escrituras todas que explicam que realmente na época do Velho Testamento se guardava o sétimo dia, o sábado. Mas depois, após a morte e ressurreição de Cristo, então passou a ser o domingo, né? Então vemos em Apocalipse 1:10 que o apóstolo João, referindo-se ao dia do Senhor, claramente como sendo o domingo, que ele fala o primeiro dia da semana. Foi nesse dia exatamente que os discípulos reuniram-se logo após a ressurreição de Jesus Cristo, e assim procederam mais uma vez no domingo seguinte. As escrituras atestam que na verdade o sacramento foi observado no dia do Senhor, ou no primeiro dia da semana, que é o domingo, em Atos 20, versículo 7. Também a coleta para os santos foi feita no dia do Senhor. Se hoje vivêssemos ainda a lei judaica, estaríamos vivendo a lei que foi dada aos israelitas, a lei que lhes serviu de aio, ou seja, uma lei de auxílio para conduzir. Lá em Gálatas fala que essa lei judaica ela foi um aio, ou seja, um auxílio por um determinado povo e uma determinada época, né? E como nós, então, por isso que essa é a igreja viva na face da terra. Por que viva? Porque existe revelação contínua, né? E nós acreditamos nisso. Nessa escritura de de Mosias, capítulo 13, foi quando Abinadi estava perante o rei Inico, né? E ele então repetiu os 10 mandamentos lá para eles, né? Mas ele deu uma explicação interessante. Então, Mosias 13, 27 e 28, olha só o que ele diz aqui. E agora dissestes que a salvação se alcança pela lei de Moisés. Digo-vos que ainda é preciso que guardeis a lei de Moisés, mas digo-vos que chegará o tempo em que não mais será necessário guardar a lei de Moisés. Agora, ele não está falando aqui dos 10 mandamentos, ele está falando de algumas tradições criadas pelos judeus que prejudicavam as pessoas, né? Eles eram radicais com isso. E aí no 28 diz, e digo-vos mais ainda, que a salvação não se alcança somente pela lei, a lei de Moisés. E se não fosse pela expiação que o próprio Deus fará pelos pecados e iniquidades do seu povo, eles inevitavelmente pereceriam, apesar da lei de Moisés. Então, o que nós temos que entender aqui, e nós inclusive podemos ver, que não é ensinado pelos judeus o sacrifício expiatório. Eles não reconheciam esse ato, né? E não reconheciam o Cristo também como o Filho de Deus, por isso que eles não aceitavam nada, né? Mas os cristãos não necessitavam mais do aio, porque já foram conduzidos a Cristo. Cristo veio e cumpriu toda a lei, mas os 10 mandamentos continuam, mas só os 10 mandamentos não têm o poder para nos salvar. Nós dependemos também da graça de Cristo, que é a expiação. E aí, porque já foram conduzidos a Cristo, por ele e seus apóstolos, desde o meridiano dos tempos. Quem já foi conduzido por Cristo ao novo convênio deve observar o dia do Senhor, ou seja, o domingo, pois o novo convênio envelheceu primeiro. Lá em Hebreus 8 fala a respeito disso, né? Que aí, quando Cristo veio, o velho ficou e o novo é que agora é o que vale, né? Mas ainda haverá pessoas que vão afirmar que a igreja de Jesus Cristo estão negando os 10 mandamentos, guardando o domingo como dia de descanso. E aí nós vamos entender agora, até para explicar para essas pessoas que talvez vão questionar. E aí nós vamos então dizer e reafirmar. Podemos afirmar que não estamos negando, mas sim cumprindo corretamente a revelação. Da mesma forma que Jesus Cristo, ele não estava negando os 10 mandamentos, quando ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Então ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, amar ao Senhor e amar ao seu próximo, ao seu irmão. Isso não quer dizer que ele estava
abolindo os 10 mandamentos, só porque ele resumiu em 2. Porque nessas 2 leis, disse Cristo, baseiam-se toda a lei e os profetas. Juntamente com as escrituras de Hebreus 8, podemos verificar em Colossenses também, que também nos fala de um dia santo, de uma nova lua ou de novos sábados. Agora, vamos lembrar, que quando a gente fala sábado, já vem na nossa mente dia da semana. Aqui, a palavra que nós estamos tratando, sábado, da origem hebraica, é o dia de descanso, o dia do Senhor, ou no inglês, por exemplo, Shabat, tá bom? Então, que é da origem do hebraico, ok? Então, quando nós falamos, na verdade, sábado, então aqui, quando a Escritura está falando que também vem os novos dia do Senhor, ou no caso, sábado, é revelação contínua. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas nós temos que estar com essa visão. Se daqui a alguns anos o Senhor revelar ao profeta, olha, agora o dia do Senhor é a quarta-feira, vai ser a quarta-feira. Ele na verdade, o Senhor do sábado, ou o Senhor do dia do Senhor, o dia do descanso. E ele pode determinar o dia, né? Então, só que aqui há uma representação. Por que passou do sábado, dia da semana, que era realmente no Velho Testamento pela lei judaica, era na verdade o 7º dia, que era o sábado. E aí houve uma representação, que para eles era pela lei judaica, era o sacerdócio menor, levítico. E aí quando Cristo morreu, ressuscitou, e ele deu um padrão mais elevado, e aí veio então, na verdade, o sacerdócio Melquisedeque, maior. E como uma representação disso, da ressurreição, né? E que ele apareceu aos discípulos, né? Nós vamos lembrar lá, e ele partiu o pão, deu aos discípulos, foi o primeiro dia da semana. E na outra semana fez essa mesma reunião no primeiro dia da semana. Então a partir daí passou a ser o dia da semana, o domingo ser o dia do Senhor. Por isso que nós entendemos dessa forma e vivemos dessa forma esse mandamento. Agora, se alguém ainda defende essa doutrina, que não, tem que ser o sábado, dia da semana atual para nós, que é o dia de descanso oficial do Senhor, como sendo válida depois do último sacrifício oferecido através da expiação. Então, se essas pessoas não aceitam isso, tem que ser o dia do Senhor, então eles também vão ter que na verdade, a gente vai ter que dizer para eles, olha, aqueles que são a favor ou que vivem o 7º dia, o sábado, como o dia do Senhor, ele tem que viver a lei íntegra, né? Completa, plena. Então ele vai ter que aceitar que, se desejar viver esse sábado, o 7º dia, conforme os judeus, deve viver a lei inteira. Pois o profeta Moisés ensinou, e podemos verificar em Êxodo. Então, já na época lá, se alguém não guardasse o sábado, por exemplo, na lei judaica, como dia de descanso, ele deveria ser morto. Então, se alguém não guardar corretamente o dia do Senhor, a pena é a penalidade de morte. Por isso que Cristo veio e deu um padrão mais elevado. E ele disse, não, é o dia do Senhor, e as pessoas vão usar a liberdade, não vai ter essa lei radical, essa lei que era na época de Moisés, olho por olho, dente por dente. Ele mudou isso. Também diz que não devia acender fogo nesse dia, que toda a comida deveria ser preparada no dia anterior. Então, quem ainda acha, não, tem que ser o 7º dia, o dia do Senhor, ele tem que cumprir na íntegra, né, a lei judaica. Precisamos compreender e nos perguntar, ora, se esta velha lei continuasse obrigatória depois da expiação e ressurreição de Jesus Cristo, vemos em Atos 15 e 20, que os gentios, então vamos lembrar, Jesus Cristo morreu, subiu, e aí ele subiu, o presidente Pedro se tornou presidente da igreja, e lá em Atos 15 e 20, diz que aí então os apóstolos foram e ensinaram, lembra lá que Pedro sobre os gentios, né? E aí ensinaram, só que os gentios que foram convertidos, não foi ensinado para eles que eles deviam observar a lei judaica o 7º dia, mas o primeiro dia da semana. Além disso, quem quiser viver a lei antiga, desde que pretenda guardar o sábado no sábado, dia da semana, verá que os judeus eram mandados observar o 7º mês de cada ano,
o sétimo ano, né, quando os produtos semeados por eles em terras árabes deveriam ser deixados aos pobres e às bestas do campo. Os israelitas tinham que liberar-se mutuamente das dívidas. Mas todas essas coisas foram abolidas. Mas se ainda desejam continuar no velho sábado, por que não o observa corretamente, como os judeus o observavam, para poderem guardar santo? Por que não vive o ano sabático? Por que os violadores não são mortos, se não cumpre corretamente? Por que acendem fogos no sábado? Por que não vive o ano jubileu? Então tem várias coisas que quando Cristo deu esse padrão, ou determinou, né, que Ele é o Senhor do sábado, e então Ele quebrou todas essas tradições radicais que não ajudavam em nada, e não era correto, né, não fazia parte. É que os homens pegaram isso e começaram a colocar como se fosse uma lei, né? E aí ele começa a colocar mais um artigo, mais um parágrafo, e vai aumentando a lei, né? E foi o que os judeus, na verdade, fizeram. E Cristo veio então dizer que não era assim, era mais simples do que eles estavam fazendo. Portanto, verificamos que a lei foi dada a um determinado povo, num contexto específico e lugar, e que as escrituras do Novo Testamento mostram o cumprimento e a mudança das leis do Velho Testamento. Não estamos falando que a lei do dia do Senhor, ou dia de descanso santo, foi eliminada dos 10 mandamentos. Estamos falando que apenas foi modificado o dia da semana para o descanso santo. Mas a lei ainda está em vigor nos 10 mandamentos, o qual devemos guardar e santificar o novo dia da semana, ou seja, o primeiro dia da semana, como Atos 20, versículo 7 nos ensina, que para nós é o domingo. E claro que e hoje todo mundo que nós pergunta qual é na verdade o primeiro dia da semana, todo mundo vai dizer é o domingo, ok? Então é isso que aconteceu aqui após a ressurreição, né? A questão não é o dia, mas o seu cumprimento e na prática de não trabalharmos nesse dia. Em Êxodo 20, de 8 a 11, que fala sobre o quarto mandamento, nos ensina que devemos buscar da melhor forma possível fazer tudo o que pudermos para trabalhar nos 6 dias da semana, concedidos a nós, e no dia de descanso santificarmos este dia da melhor forma possível. Talvez algumas pessoas vão dizer, mas vocês têm membros da igreja que trabalham no domingo, não é? Então, nós vamos entender algo aqui. A melhor regra seria não buscarmos razões para não cumprir o dia do descanso com exatidão, mas buscarmos todas as razões concretas e possíveis para não violar o dia de descanso sagrado. Ok? É claro que o Senhor compreende muitas situações necessárias no mundo dos homens. O ideal, ou o mundo ideal, seria, né, que ninguém trabalhasse no dia do Senhor. Com certeza com isso viriam bênçãos, e o Senhor protegeria, e talvez muitas pessoas que é necessário trabalhar não precisariam. Mas o Senhor entende essa situação também. Nós vivemos no mundo e devemos seguir a Cristo também junto, né? Como nós vimos na aula passada. São coisas conectadas, né? Eu estou no mundo, eu tenho que viver no mundo, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, seguir a Cristo da melhor forma possível. E, às vezes, algumas situações nesse mundo, nós vamos ter que procurar fazer o nosso melhor. Então, diz aqui, de que alguns precisam trabalhar nesse dia de descanso. Por exemplo, como médicos, assistentes, policiais, militares de todas as classes, como bombeiros, segurança pública, e todas as outras profissões que se fazem necessário, que não podem evitar não trabalhar nesse dia, né? Mas ainda assim é possível viver e santificar esse dia, mesmo trabalhando nesse dia, em posições que não há possibilidade de evitar trabalhar no domingo. Por isso que agora eu até enfatizei aqui, nós não ensinamos exceções, nós ensinamos as regras dos mandamentos. Os 10 mandamentos é esse. Nós temos que guardar o dia, né, do Senhor plenamente. Mas algumas situações, como nós estamos vendo aqui, o Senhor vai entender, é necessário, não é? Ou seja, para a maioria dos filhos de Deus, podemos viver acima da média no sentido de que podemos nos preparar e nos organizar antecipadamente
para evitarmos usar o dia de descanso para outras atividades. Então nós temos que buscar, se possível, evitar trabalhar no domingo. Mas se às vezes a sua profissão requer isso e não tem como fazer diferente, o senhor vai entender, mas ainda assim você pode guardar o dia do Senhor. Você pode santificar ele, cumprindo a sua obrigação profissional e também guardando o dia do Senhor, né? Não usando talvez como desculpa, eu estou trabalhando, mas tem algumas coisas que eu posso avaliar e evitar, ainda assim santificando o dia do Senhor. E Êxodo 20, versículo 10, ensina alguns princípios para isso. Não farás nenhuma obra do mundo, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo, ou seja, nem o teu empregado, nem o teu animal de carga, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas ou na sua casa. Então aqui ele, de certa forma, ele detalha, pode ver que é um dos mandamentos lá que tem algumas explicações mais detalhadas do que outros. Por isso que nós temos que estudar todos profundamente. Agora, ou seja, na sua casa, quem determina se os 10 mandamentos estão em vigor para toda a família é você e não o estrangeiro ou parente visitante. Então, o que isso quer dizer? Que às vezes porque vamos ter visita em casa e a pessoa não é membro da igreja e nós não vamos na igreja por causa disso. Então, quem determina o dia do Senhor e como vai ser vivido é você. Então, que o parente chegue depois que você chegar em casa, ou se chegar antes, que eles fiquem lá, se eles não quiserem ir na igreja, o membro vai e depois volta para casa para ficar com os parentes. Portanto, se todos os membros buscarem razões para viverem com exatidão o dia do Senhor, ou o dia de descanso, e não buscarem razões e exceções para não viver integralmente esse dia, então estarão se alinhando com as revelações modernas que está registrada em Doutrina e Convênios 88, 119. Então lembra lá, a igreja viva, revelação contínua. E essa escritura de Doutrina e Convênios tem a ver com a preparação para guardar o dia do Senhor. Não só em relação a algumas coisas, por exemplo, no sentido de não comprar nada no domingo ou comprar antes, mas em todos os sentidos. Se eu puder me organizar, então o que a Escritura fala, organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, ou seja, a sua casa com ordem. Então, nós vamos organizar e nós vamos determinar e nós vamos viver o dia do Senhor. Se acontecer alguma exceção, e aí nós vamos avaliar a exceção entre a pessoa e o Senhor vai entender. No coração e na mente da pessoa, honestamente, ela buscou viver o dia do Senhor 100%. Mas algumas coisas aconteceram que é necessário, às vezes, se fazer alguma coisa que não deveria se fazer, mas, de acordo com o que nós vemos no mundo, né? De que todos estarão santificando este dia determinado pelo Senhor, domingo, como dia santo. Uma pergunta relevante que nós podemos fazer para nós mesmos é essa: o que antes do próximo domingo eu posso fazer, me organizando e me preparando a fim de evitar violar o dia de descanso, como eu conheço no mandamento? Agora imagine se todas as pessoas de forma organizada e antecipada comprassem todos os mantimentos de alimento necessário antes do domingo. Imagine o que aconteceria. Talvez a pessoa estaria mais pronta espiritualmente, né? Não se preocuparia com isso, sendo que ela se organizou, se antecipou. Uma outra coisa que nós podemos imaginar, se todas as pessoas de forma organizada e antecipada abastecessem seus carros antes do domingo, se todas as pessoas pensassem em seu próximo que poderia evitar trabalhar no domingo, não é? Mas só trabalham porque tem pessoas gananciosas e que não foram organizadas e antecipadas ao ponto de abençoar a vida dos outros, permitindo a estas pessoas que têm que trabalhar porque alguns compram aos domingos, para que também esses possam adorar este dia da forma mais plena. Mas isso, infelizmente, ainda não ocorre plenamente, porque tem pessoas que são desorganizadas e não pensam no próximo. Isso em relação
Eu me lembro quando eu era ainda criança, que na época tinha só, por exemplo, a padaria, a leiteria, e a maioria dos comércios não abriam aos domingos. E isso, as próprias pessoas iam se acostumando, se doutrinando de que, bom, no domingo não abre, então eu vou me antecipar. Mas hoje, no mundo, né, como nós estamos no mundo, né, e às vezes tem muitas pessoas gananciosas, que não seria necessário abrir certos comércios, né, mas, e aí nós é que vamos escolher, então, bom, eu não preciso fazer isso, só porque o mercado abre domingo, ou a padaria, ou o shopping, mas eu resolvi decidir, tomei a decisão, eu e minha família, de viver o dia do Senhor plenamente, da melhor forma possível. Então, eu preciso, né, comprar mantimento, eu vou comprar antes do domingo. Eu preciso fazer alguma coisa que, né, eu não preciso deixar para o domingo, eu vou me antecipar. Então é isso. Imagine se todas as pessoas pensassem e fizessem dessa forma, né? Agora, não cabe a nós julgarmos situações que apenas vemos e não sabemos as razões exatas. Só porque eu não faço determinadas coisas no dia do Senhor, porque eu resolvi guardar e não faço, cuidado. Nós falamos nas aulas passadas sobre o cuidado de nós julgarmos, né? Sem termos plenamente conhecimento né, do fato. Então lembra, nós até falamos do ditado, por mais fino que se corte um queijo, sempre tem dois lados. Então eu vou dar aqui um exemplo hipotético, tá? Um membro da igreja, quando retorna da igreja para sua casa, ele tem que passar por uma ronda e ter uma feira livre. E algum outro membro vê esse membro carregando uma sacola né, com compras. Então poderia se pensar, então ele podia pensar duas coisas. Ele viu um membro na rua da feira livre com uma sacola na mão. Então ele podia pensar, esse membro comprou mantimentos no domingo, ou ele encontrou com a sua vizinha que não é membro, que é idosa, e se ofereceu para carregar sua sacola de compras, para aliviar sua carga, exercendo o amor ao próximo. Como eu não sei a situação, o fato, e lembra das bem-aventuranças, os puros de coração são aqueles que olham com os bons olhos, né? Então, ao invés de eu pensar que aquele membro está comprando no domingo, eu prefiro, ou eu devo, levar o meu pensamento para que não, ele deve estar ajudando alguém. Embora não é da nossa conta, né? Vamos dizer assim. E isso não cabe a nós julgarmos, é entre a pessoa e o Senhor, né? Mas o que eu estou colocando aqui, o cuidado, se nós às vezes observarmos uma cena, uma situação, e às vezes julgarmos aquilo de forma errada, equivocada, sem saber plenamente o que está acontecendo. Então, a pergunta é essa, percebem? Como temos que ter o cuidado para não julgarmos sem termos certeza da situação plena e verdadeira e completa, né? Uma outra coisa que podemos explicar também, por isso na igreja ensinamos as doutrinas e não os comportamentos. Vamos lembrar que o profeta José Smith ensinou, eu ensino os princípios e cada pessoa se governa a si mesma. Pois muitas situações não sabemos e não podemos afirmar se um membro está se esforçando para cumprir da melhor forma possível o dia de descanso. Não sabemos, às vezes ele é um militar, ele tem que trabalhar no domingo, de escala. Eu já fui militar, eu servia a aeronáutica. E para quem é militar ou quem já serviu as Forças Armadas, sabe, tem uma escala que você é obrigado a ir lá e cumprir. 24 horas ficar de serviço lá no quartel. E eu muitas vezes, quando eu conseguia, eu mudava a escala com outros rapazes, né? Que na minha época os jovens lá que puxavam serviço na aeronáutica, na escala, muitos preferiam tirar no domingo ao invés do sábado, porque sábado eles queriam ir em baile, se divertir e tal. E para mim já era o contrário, eu preferia o domingo livre do que o sábado. Algumas vezes eu consegui trocar, eu mudava a escala. Eu era escalado para domingo, aquele que foi escalado no sábado eu trocava com ele. O comandante lá do quartel autorizava e nós fazíamos isso. Mas algumas vezes eu não conseguia e eu tinha que ir lá no quartel domingo. Mas estando no quartel, ainda assim eu podia guardar o do Senhor. Né? De que forma?
eu ia cumprir a minha obrigação, o que era requerido, né, de mim como militar. No momento de folga, às vezes eu estudava uma escritura, às vezes eu lia algum livro, algum discurso, e eu estava procurando da melhor forma possível manter o dia do Senhor sagrado. E aí no momento que eu tinha que ir lá novamente, porque a escala, você fica 2 horas dando guarda e fica 4 descansando. Então aí, é por isso que eu falei, né? Cada um é que sabe a sua circunstância, o seu momento, né? Mas ainda assim nós podemos manter o dia do Senhor sagrado, mesmo que você seja obrigado a estar de serviço, né? Por isso que nós não ensinamos comportamentos, ensinamos a doutrina, porque cada pessoa vai ter situações diferentes. Pois muitas situações não sabemos e não podemos afirmar se o membro está se esforçando ou não, né? Lembrando de que a obediência aos mandamentos é um convênio entre o membro e o Senhor. Portanto, a responsabilidade da veracidade do comportamento de cada um, somente cada indivíduo poderá responder ao Senhor. E o Senhor sabe todas as coisas, né? Então eu não posso, por exemplo, achar que eu vou enganar o Senhor, né? É impossível. Os judeus não têm por que viver a nova aliança. Eles não tinham mais, Cristo já estava lá. Só que eles não aceitavam isso, porque não receberam Jesus. Mas quem afirma ter recebido o Senhor não pode rejeitar o novo sábado, ou seja, o novo dia do Senhor. O domingo, ou o primeiro dia da semana, o atual dia do Senhor. O 7º dia era o dia consagrado para adoração até a morte de Jeová, ou, no caso, que é Jesus Cristo. O primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, passou a ser o novo sábado, ou o dia do Senhor, ou seja, a palavra hebraica, na verdade, Shabbat, né, significando o dia de descanso. Esse dia para marcar a ressurreição de Jeová, Jesus Cristo. Então, agora notem, então, essa mudança por causa de Cristo, né? Então, a velha lei, que era a lei judaica, marcou a libertação física do povo da escravidão egípcia. E a nova lei que Cristo colocou, então, que ele então modificou o dia do Senhor, marcou a libertação física da morte e a alvorada para a salvação espiritual, por causa da ressurreição, né? Então, essa foi, né, podemos dizer, a representação mais, né, acertada para nós entendermos a doutrina. Então, a velha lei, que era correta, porque era desde a época de Moisés, e Cristo veio cumprir a lei e dar um padrão mais elevado, como ele fez. Como na velha lei se guardava a lei levítica, que era pelo sacerdócio arônico, e quando Cristo veio, ficou o sacerdócio maior, de Melquisedeque. E aí então o Senhor determinou essa mudança. Finalizando então, espero que eu possa ter, de uma certa forma, deixado claro e simples, né, para que nós possamos explicar. O Senhor poderia ter designado qualquer outro dia da semana para ser o dia do Senhor, o Shabat dele, o dia de descanso. Ele começou por designar o 7º dia entre os israelitas, que por influência da lei judaica passaram a ser chamados sábado, na semântica dos povos modernos, né? Mas como a semântica de Deus é outra, os cristãos que não se libertam dos erros dos pastores, que defendem ainda que o sábado, dia da semana, é o dia de descanso oficial atualmente, acabam por mergulhar na mesma confusão de suas mentes. Então, muito cuidado. Vamos lembrar da aula passada, que nós, na segunda parte da aula da semana passada, nós falamos dos lobos e as ovelhas, né? E no meio das ovelhas tem os lobos. Não só lobos, não representa só, na verdade, pessoas, mas doutrinas falsas, doutrinas equivocadas, né? Então aqui é uma das coisas. Ainda tem pessoas hoje que vivem porque ouvem os pastores e eles lá usando as próprias escrituras do jeito deles, na interpretação e no entendimento deles, e eles acabam convencendo as pessoas. Mas se as pessoas começam a fazer um estudo pessoal, profundo a respeito disso, entendendo, né, que não tem nada, porque na verdade a palavra, né, porque eu fico pensando, talvez essas pessoas que ensinam isso aqui no Brasil em português, porque por coincidência a palavra dia de semana sábado e dia do Senhor sábado são as mesmas.
Mas eu fico pensando em outros países que é diferente a palavra, a tradução. Por exemplo, no inglês. Como que a pessoa vai dizer, não, você tem que guardar o dia do sábado, mas a pessoa fala, mas aqui não está escrito Saturday, está escrito Sabbat. Então, é isso que nós temos que entender. Como o Senhor sempre ensinou que o que for mais ou menos do que isso não é do Senhor, e são uma abominação à minha vista, diz o Senhor. Pois o sacerdócio arônico, que era usado no Velho Testamento, também foi mudado para exercer as ordenanças salvadoras, sendo o sacerdócio de Melquisedeque um novo e melhor convênio que foi dado. E por causa disso havia necessidade de uma mudança na lei. Estas coisas foram da velha lei, e sabemos que tudo foi cumprido em Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, ele não veio para não cumprir, ele veio para cumprir, ele cumpriu e elevou o padrão. Então, em resumo, sobre o dia do Senhor, então nós temos que entender, não deixarás de dedicar tempo, mesmo que talvez você tenha obrigatoriamente que trabalhar, dedicar tempo exclusivamente para Deus, guardando o dia do Senhor mesmo no local, não deixará de prestar atenção em Deus, não deixará de descansar em Deus, não dividirá seu tempo com Deus e com divertimentos sociais, não deixarás de enviar uma mensagem boa a Deus com o seu comportamento. Nós estamos mandando, como o presidente Nelson ensinou, qual é a mensagem que nós queremos transmitir guardando o dia do Senhor. E cada um tem a sua circunstância e situação particular. Lembra, nós ensinamos a doutrina, guardar o dia, santificar o dia do Senhor. E comportamentos, cada um é que decide. E não deixarás de reconhecer que em tudo depende de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um material muito antigo, mas interessante, e que é algo que vem do latim chamado Morbus Dominica, ou a doença dominical. O que é a doença dominical? É um mal muito comum entre os membros da igreja. Ela só se manifesta de súbito no domingo. Não sente sintomas até no sábado à noite. O paciente dorme bem, acorda sentindo-se bem, toma um bom de jejum, mas quando chega a hora de ir para a igreja, o ataque se inicia e continua até a hora em que as reuniões da manhã terminam. Então, o paciente sente-se melhor e almoça regaladamente. Dorme à tarde, sente-se melhor ainda e pode até andar, discutir política, ler jornal, janta muito bem, mas quando chega a hora de ir à igreja, sofre outro ataque e fica em casa. Descansa bem, dorme tranquilamente e acorda bem disposto na segunda-feira para ir trabalhar. E não sente nenhum sintoma da doença até o próximo domingo. Quais são, na verdade, os fatores peculiares dessa doença? São os seguintes. A doença sempre ataca os membros da igreja. Os sintomas variam, mas nunca interferem no apetite do membro ou do doente. A moléstia nunca se manifesta a não ser no domingo. Esse tipo de doença também não dura mais que 24 horas ou até que termine no dia do Senhor. Nunca é necessário chamar o médico, mas sempre acaba sendo fatal para a alma. Esse é um artigo da Lei Ronda de 1980 e também extraído de um curso do Seminário do Velho Testamento, Manual do Professor. Apenas para a gente poder, é um bom humor, né, do lado do que nós estamos aprendendo. Então eu gostaria, e eu espero que eu possa ter ajudado e auxiliado com uma explicação simples e clara, para que nós possamos também explicar para as pessoas e ter um entendimento, uma visão ampliada do porquê que nós guardamos hoje o primeiro dia da semana e não, na verdade, o sétimo dia. Tá bom? Espero que eu possa ter ajudado. E aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho, convide outras pessoas, né, e compartilhe. Se tiver alguma pergunta ou dúvida, por favor, use o campo de perguntas abaixo do vídeo, nos seus comentários, e eu vou responder, ok? Então, até a segunda parte dessa aula.